Boa noite a todos. Que seja uma noite tranquila e especial para cada um de nós. Hoje, uma data especial para a gente, onde o nosso destino está sendo escolhido. E é natural que nós façamos alguma reflexão sobre isso. E o tema da noite de hoje eu escolhi justamente para que a gente refletisse sobre esse momento. E tenha certeza também que nesta noite, que a casa se encontra vazia de irmãos encarnados, mas lotada de irmãos desencarnados, irmãos nossos, nós haveremos de ter ilustres visitas nesta noite. E com a inspiração desses irmãos, nós vamos levar adiante a nossa reunião dessa noite, trazendo uma mensagem que venha realmente a tocar fundo o nosso coração. Eu gostaria de começar a nossa reunião dessa noite com uma prece muito especial, muito bonita, que se encontra no livro Parnaso de Além Túmulo, que foi psicografada por Chico Xavier e o espírito Amaral Ornelas. E essa prece, ela exalta uma pessoa, um ser, um espírito, um personagem muito importante da história da humanidade, que é Maria, a mãe de Jesus. E a prece diz assim: Ave Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageiro da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que ela, nas regiões celestiais onde se encontra, possa derramar sobre nós um pouco do seu amor, da sua ternura. Essa prece tem um dom tão especial que toca a nossa alma. Os mais sensíveis podem sentir um vínculo que se destaca em nosso íntimo, que nos une aos seres amados, aqueles que já partiram, que estão na pátria espiritual. Pois há uma ponte que liga a todos nós, que chama-se amor. E o amor, uma vez que cria
as suas bases sólidas no nosso coração, ela jamais se desmoronará. Então, que essa prece atinja todos os eleitos do nosso coração, que estejam conosco nessa luta, nessa superação de cada dia, e nos inspirem para que avancemos no bom caminho, na senda do bem. O tema que nós escolhemos para a noite de hoje é o título de um livro de Érico Veríssimo, que foi publicado em 1938, às vésperas do início da Segunda Grande Guerra Mundial. Foi um dos maiores fenômenos de venda desse autor, e um best-seller, que traz uma mensagem importantíssima para cada um de nós. O título do livro se encontra inspirado no Sermão da Montanha, uma das passagens ali abordadas, que chama-se Olhai os lírios do campo, que não semeiam nem tecem, mas que, porém, nem Salomão, em toda a sua glória, um dia se vestiu como eles. Olhai os lírios do campo. Olhai a simplicidade e beleza. E toda a glória que o mundo pode ofertar é infinitamente menor do que aquela que Deus, nosso Pai, nos oferece. Então nós vamos começar com uma pequena resenha desse livro, para entendermos o porquê dessa escolha. Esse exemplo se identifica muito com cada um de nós, porque a maioria de nós vem de berço humilde, onde nossos pais tiveram que trabalhar muito, suar muito, sofrer muito para que nós viéssemos a estudar, temos o que comer, temos o que nos vestir. Hoje em dia as coisas são muito mais fáceis, pelo menos na nossa região aqui. Porém, antigamente tudo era custoso e difícil. Vestuário, alimentação, educação. E essa história se passa em 1930, quando a época era bem difícil. Então, vamos citar apenas dois personagens. Eugênio, o personagem principal, que vinha de uma família humilde. A mãe era lavadeira, o pai era alfaiate. Com muito e muito custo, muito trabalho, conseguiram matriculá-lo numa escola. Os pais conseguiram matriculá-lo numa escola que a mãe trabalhava, que era lavadeira. E ele conseguiu levar seus estudos até o final, graças ao esforço da mãe e do pai. Só que era de condições humildes e o colégio era de um nível um pouco superior. Acontecia o que acontece até nos dias de hoje, o chamado bullying, né? Por ele ser pobre, andar sempre mal vestido, com meias furadas, por aí vai. Era motivo de chacota. E isso doía profundamente. E ele foi crescendo e fazendo escolhas e guardando mágoas que levou a resoluções complicadas. Primeiro, a vergonha da família. Segundo, escondia-se deles. Terceiro, não dava o valor devido ao sacrifício que os pais faziam para que ele se educasse. E eles tinham os seus pais tinham 2 filhos, ele e um irmão menor. Mas somente um deles poderia estudar. E Eugênio foi escolhido. Então ele teve todos os privilégios. E ao final,
Na hora de ir para a faculdade, ele escolheu a profissão de médico. Fez o curso de medicina, formou-se. E no último ano de medicina, ele trava contato mais íntimo com uma das colegas de classe, chamada Olivia. E eles mantêm um relacionamento. Mas, apesar de todos os vínculos que eles tinham, todo o amor que tinha, a cobiça dele, a vontade de superar na vida, de aproveitar as oportunidades e crescer para dar uma resposta à sociedade. Ele fez uma escolha ruim. Em certa altura da sua vida surgiu uma terceira pessoa, filha de uma família abastada, muito rica. E ele viu desse relacionamento a oportunidade de dar um salto na vida. E abandonou a Olivia para ficar com a Eunice. E não preciso adentrar muito a fundo na história para saber que uma hora o remorso ia bater a porta. Uma vez que se conseguiu toda a posição social, posição financeira, toda a estabilidade que ele almejava, tem algo mais dentro do ser humano que indica o que é certo e o que é errado. Tem algo que indica no ser humano que o que é o amor, o que é simplesmente a oportunidade. Não amava a sua esposa, amava a Olivia. E a preteriu, a deixou para trás. E tudo o que ele ambicionava, ele conseguiu. Tudo, menos a felicidade. E a história é muito bela, ela se desenrola de uma forma que eu aconselho todo mundo a ler, porque é uma história belíssima, mas que diz muito para nós nas nossas decisões. Estamos a decidir a todo instante. Será que as nossas preferências são de verdade o melhor para nós? Será que nossos sonhos, nossas ambições, nossos objetivos são os melhores para nós? Será que abrir mão do que nos é mais caro por um sonho é o melhor para nós? Volta e meia, a consciência vai e acusa. Ela bate forte e vem o remorso. E quando eles se encontram, Eugênio encontra novamente Olivia. Já é no leito de morte dela. Talvez tenha sido tarde demais. Vamos trazer agora um pouquinho dessa história para a vida nossa, para as nossas escolhas. Será que a cada dia nós não nos escolhemos o nosso bem-estar físico, social, financeiro, em detrimento ao sentimento que realmente vale a pena? Veja bem, nós estamos numa época de oportunidades, onde podemos fazer escolhas, onde podemos desenvolver um trabalho, onde podemos ser úteis ao semelhante. Mas muitos de nós optam pelas facilidades, pela comodidade, pelo dinheiro fácil e farto, com o mínimo de esforço, em detrimento do próximo. Isso vai ter consequências.
Todos nós temos o direito de escolher, mas temos também o dever de honrar com tudo o que foi gerado a partir das nossas escolhas. Muitos de nós, iludidos que somos, de que a felicidade se encontra na concretização dos nossos sonhos ou da facilidade da vida, se esquece de algo muito importante. De como Deus concedeu-nos as oportunidades. Como Ele nos deu os fatores de comparação, ensinando-nos a olhar os lírios na sua beleza transcendental, que por apenas algumas horas se mantém daquela forma, depois seca e é atirada ao fogo. Se Deus destina ao lírio tão extrema beleza, que dirá a nós? E eu complemento essa parte do Sermão da Montanha. Diz às aves do céu, olhai as aves do céu, que não semeiam, que não guardam em celeiros, mas Deus, em sua infinita misericórdia, dá-lhes o alimento de que se necessitam. E dirá a nós, tudo o que nós precisamos, Deus nos concede. E uma das coisas que nós não divisamos dessa concessão é a oportunidade de crescer, de viver, de experienciar, de construir. Olha que mundo maravilhoso que nós estamos. Olha quanta oportunidade. Não nos falta vestimenta, não nos falta o alimento, não nos falta a companhia, não nos falta os afetos, não nos faltam os companheiros. Nós sentimos dentro de nós uma ausência gigantesca que tentamos preencher com o vazio da fortuna, das facilidades, dos prazeres. E essa oportunidade nos é concedida para que aprendamos com as nossas escolhas. Sim, para que erremos muitas vezes, para que aprendamos com o nosso erro. Mas, uma vez acordados para a realidade da vida, precisamos saber, compreender que é na simplicidade, que é no verdadeiro amor, no verdadeiro carinho, no verdadeiro sentimento, que nós nos sentiremos plenos. Que tudo que está nesse mundo perecerá, mas somente vingará aquilo que jaz no nosso coração. Então, por que desprezar as oportunidades? Por que desprezar o que é nos concedido? Os pais caridosos e amáveis, os companheiros e companheiras gentis e afetuosos, os filhos, filhas amáveis, complementos de cada um de nós. Por que desprezar cada coisa, cada ser, cada oportunidade que Deus nos concede por um sonho de facilidades que vai passar? Nossa beleza física vai passar. O nosso dinheiro, a nossa fortuna
não poderemos levar. Nossa casa, nossos carros, nossa conta bancária vão ficar. E o que levaremos junto conosco para a verdadeira vida? Tudo que anelharmos no nosso coração. Mas se ele voltar vazio, vai voltar conosco frio da solidão. O vácuo no nosso coração não vale a pena. Mesmo que todas as riquezas do mundo sejam nos apresentadas, não troquemos pelo verdadeiro amor, pelo verdadeiro vínculo que nos une a cada um dos nossos irmãos. Dia virá do arrependimento. E aí, haveremos de arcar com as consequências dos nossos atos. Lembro uma outra história, antiga, onde havia um imperador e a sua esposa. Se é que eu posso dizer assim, antigamente. E nessa época, havia os jogos nas arenas e havia um gladiador com um porte atlético, muito belo, forte. E ganhava as suas lutas e tinha, lógico, um papel especial na corte. Volta e meia, conhecera ele essa esposa do imperador. Seus olhos se cruzaram e um sentimento diferente nasceu no coração de ambos. E a partir dali passaram a ter um vínculo, um encontro, um relacionamento. Mas como nada fica obscuro nas lentes da vida, eis que o imperador fica sabendo dessa traição e começa então uma verdadeira batalha pela mulher. Isso se passou há muitos e muitos séculos. Desencarnaram, retornaram para o plano espiritual e ali um triângulo se estabeleceu de luta por uma pessoa, a posse de um sentimento. E assim acontecera de que, cada vez que retornavam ao plano físico numa nova encarnação, vinham juntos, se reencontravam e novamente aquela batalha acontecia. Aquela batalha se sucedera. Um tentando conquistar a afeição da outra, tomar do outro. E isso foi se estendendo por N reencarnações. Mas chega um tempo em que os seres amadurecem, em que eles compreendem que a vida não é posse dos outros. Que sentimento não é uma coisa arrancada, mas algo conquistado. E eis que chega o tempo que um destes abre mão desse sentimento.
para que o outro possa constituir a realidade dos seus sonhos, construir família e levar a vida como tivera traçado. Quantas e quantas vezes nós devemos abrir mão para o bem-estar, para que a paz se estabeleça junto às pessoas. Nós não sabemos o que nos ata ao passado, nem sabemos a origem daqueles que estão à nossa volta. Apenas o que sabemos é que a todos eles, indistintamente, nós devemos dar o respeito e desenvolver a afeição, o amor. Pois todos, em especial, são seres magníficos, que superarão as suas limitações, que farão a sua reforma íntima, retirarão do seu âmago todas as imperfeições e substituirão pelo amor, pela caridade, pela benevolência, pela serenidade, pela paz. Às vezes, nós escolhemos também entrar em lutas com outras pessoas por algo que achamos ser nosso, mas que não é. Achamos que amor verdadeiro é posse, mas não é. Diminuímos esse sentimento tão nobre para algo tão egoístico, que quando conseguimos de verdade o nosso intento, acontece a mesma coisa que aconteceu com Eugênio. Não preencheu as lacunas do seu coração. Não lhe fez feliz. Muito pelo contrário. Fez com que se arrependesse das suas escolhas. Então, como devemos nos comportar? Se tivermos que abrir mão, abramos. Para que o outro seja feliz, sem problema algum. A gente pensa, isso vai nos fazer tristes, vai nos fazer sofrer de forma alguma. Cada vez que fazemos um ato em benefício do semelhante é impossível, nós sentimos dor por causa disso. Se o nosso orgulho fala mais forte do que a razão, que nós venhamos a nos corrigir. Se a nossa vaidade fala mais alto do que uma vivência tranquila e retilínea, revejamos a nossa postura para com os outros. Mas não deixemos que os enganos tomem conta da nossa vida. Não semeemos espinhos na nossa trajetória. Não tentemos guardar conosco aquilo que não nos pertence. Nossa fortuna não nos pertence, nossos bens não nos pertencem, nossos filhos não nos pertencem, nossos amores não nos pertencem. O que pertence a nós é o nosso amor. Aquele amor que nós podemos doar, aquele que nós sentimos, aquele que nós distribuímos, aquele que nós compartilhamos. Eu sintetizo a maior demonstração de amor que eu já vivenciei, a da minha mãe. Hoje, mais amadurecido, compreendo tudo que ela passou
para que hoje eu pudesse estar aqui. Não sei se na minha trajetória me comportei como Eugênio. Talvez algumas vezes sim. Creio que sim. Mas graças a essa doutrina maravilhosa, e graças àqueles que estão à minha volta, consegui retificar algumas posturas e compreender. E muitas vezes, para que esse amor fosse lapidado e compreendido, a dor bateu várias vezes à nossa porta. Talvez, se minhas escolhas tivessem sido outras, as coisas pudessem ter sido mais fáceis. Não dá para saber. Mas isso não importa. O que importa é que eu sei que onde ela estiver, ela levou consigo a maior glória que um ser humano poderia levar, que é o amor pelos seus filhos. E isso eu sei, eu senti, eu sinto até hoje. E só de lembrar disso me faço feliz, me sinto feliz. Não sinto dor por ela ter partido. Sei que está bem, porque levou consigo o maior tesouro que o ser humano poderia levar. Trabalhou. Não como lavadeira, mas como costureira, para que eu pudesse estar. Para que eu pudesse chegar até onde eu cheguei. Muito devo às suas lágrimas e ao seu suor. E eu agradeço a minha mãe, inclusive pela inspiração de estar aqui no centro, pois apenas seguiu seus passos, a tentar passar às pessoas um pouquinho do Evangelho, um pouquinho do amor. A vida, como eu disse, é feita de escolhas. E ela me dá oportunidade a todo instante. E a gente pode fazer boas e más escolhas. E mesmo quando fazemos as escolhas equivocadas, sempre há ao nosso lado alguém que nos ama, alguém que nos socorre, que nos soergue e que nos faz sentir importantes. Que nós possamos sempre olhar os lírios do campo, a sua beleza e simplicidade, que se retrata para nós, seres humanos, no verdadeiro amor. Não há beleza maior, não há nada mais lindo, nada que nos complete mais do que esse sentimento sublime. A diferença nossa para com os lírios é que a sua beleza se desvanece em algumas horas. E o amor, que é o nosso lírio imortal, para sempre viverá em nosso coração. Que saibamos, tenhamos a boa postura de viver, sentir e amar. Pois aqueles vínculos que foram costurados juntamente ao coração jamais haverão de se separar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que nos fortaleça e que hoje e sempre façamos as boas escolhas na nossa vida. Que assim seja.